Lembrando que na campanha Faço Parte, você que já é colaborador, entre em contato com a central de atendimento da campanha para fazer a sua atualização de cadastro. A partir do ano que vem, não poderá ser emitido boleto bancário sem número do CPF. Por isso é importante você atualize seus dados. Campanha Faço Parte dos Devotos Nossa Senhora da Piedade. Ligue no 3319-6111. 3319-6111. E agora a música de abertura do segundo bloco, o Grupo Quinto do Choro vai apresentar a música Flores, de Moacir Santos. Vamos conferir. Pois é, bonito, hein? Você já curtiu o Facebook? Garanto que já tem os 5. Mas nós vamos... Bom, antes de conversarmos com a doutora Maria Cecília, professora da PUC Minas, nós vamos ver um trecho do filme Dom Bosco. Ele viveu na época em que a Rerum Novarum foi escrita. O contexto da época era de exploração dos trabalhadores e também vamos ver como as pessoas eram escolhidas para fazer algum trabalho. Vamos conferir. Muito devagar. Vai depressa, tá muito devagar. Parecem umas lesmas. Mais depressa. Rápido, rápido com esses tijolos. Isso. Agora sim. Vai. Sobe logo. Tem quantos anos? 11. Você ainda é menininha. Sua família está aqui? Sou o irmão dele. Tem 13 anos. Ah, tá ali. Onde vocês passam a noite? Ele
dorme comigo. Alugamos um lugar embaixo da escada. Vamos. O que está havendo aí? Não percam tempo! Parem com essa conversa fiada! Vamos trabalhar! Andem! Vamos, mande esses tijolos. São ainda muito jovens. Estão exaustos. Eu sei disso. Olha que eu também tenho filhos. Mas não se pode ser sentimental hoje em dia. Vamos, volte a trabalhar. O senhor não sabe quantos deles chegam todos os dias do interior. E para cada um que sai, existem 10 querendo um emprego. Os que trabalham para mim podem se considerar com sorte. O que foi? Hein? Está com fome? Eu quero 3 carregadores de farinha. 3, 1, 2, 3. 3 carregadores. 3 aqui. 4 não. Vamos. 5 robustos. Eu quero 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Você de chapéu também, você. Vocês. 3 pedreiros. 3 pedreiros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está bem. Vem vocês para limpar a rua. Limpar a rua, vamos. Vamos, 2, mais 2. Por hoje chega. Vamos embora. Bom, nós vimos aí um retrato do início da época da industrialização, que nós já tínhamos falado, e agora retratada através do filme da obra de Dom Bosco. Foi por isso que Dom Bosco fundou a Congregação Salesiana. Todas essas crianças que estavam aí acabaram indo para os internatos salesianos para estudarem e terem uma vida melhor. Bom, e no Brasil, como é que começaram os movimentos e as associações de trabalhadores para se defenderem de todos esses abusos? Bom dia, doutora Maria Cecília. Bom dia. No Brasil, assim como no restante do mundo, elas começaram de maneira ilegal, clandestina. As associações. As associações, elas eram clandestinas. Eles se reuniam à noite, escondido, não tinham autorização legal para atuarem e começaram a se organizar politicamente para terem ações reivindicatórias junto aos seus empregadores. Somente depois de algum tempo em que começaram a funcionar e a reivindicar que foram reconhecidas pelo Estado. No Brasil, elas foram reconhecidas e oficializadas com a CLT, no governo de Getúlio Vargas. Só que desde então, desde seu reconhecimento, algumas questões que aconteceram naquele momento do reconhecimento, algumas questões institucionais, acabaram por atrapalhar um pouco a força coletiva dos trabalhadores. Uma delas é que o governo de Getúlio Vargas, ao oficializar o sindicato, criou um sindicato único. E um sindicato que era atrelado ao Estado. Então, ele funcionava dentro da estrutura estatal. Isso tira um pouco, ou talvez muito, a autonomia, a força de se lutar contra o próprio sistema. O sindicato fica ligado ao poder. Ao poder dominante, ao poder político. Exatamente. Mas isso depois foi resolvido com a Constituição moderna? Deu autonomia aos sindicatos ou não? Em parte. Teoricamente, a Constituição Federal de 88 traz o princípio da autonomia sindical, da não intervenção do Estado nos sindicatos. Mas eu digo que é teoricamente porque ela manteve alguns institutos, como, por exemplo, o registro obrigatório. A unicidade sindical. O que é isso? Eu vou explicar. Então, no Brasil, você só pode ter um sindicato representativo da categoria por base territorial. A base territorial mínima é o município. Então, se você tem uma categoria de trabalhadores, por exemplo, de professores, em Belo Horizonte, você só tem um sindicato que representa aqueles trabalhadores. Falando em leis de mercado, não existe concorrência. Paralelamente a isso, tem o registro. Então, esse primeiro sindicato que se forma para representar os professores, por exemplo, ele se registra no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, dessa forma, ele garante que nenhum outro sindicato vá surgir para representar os professores. Uma outra questão que foi mantida foi a contribuição sindical obrigatória. Independentemente de ser filiado ou não ao sindicato, ao começar a trabalhar em determinada atividade, você está automaticamente enquadrado naquela categoria. Portanto, automaticamente, no mês de março, um dia do seu salário será descontado em folha e irá para o sistema sindical.
independentemente do fato de você ser filiado. Quer dizer que, querendo ou não, você é sindicalizado, no sentido que você paga uma taxa. Sim, o correto é dizer que, querendo ou não, você faz parte daquela categoria, daquele sindicato. Então, ele te representa, mesmo que você não seja filiado. Você contribui para o sistema, ainda que você não seja filiado. Então, qual o interesse do sindicato em conseguir novas filiações? Ele já tem uma receita garantida pelo Estado. E, por exemplo, tem como essa categoria fazer uma assembleia e derrubar aquele sindicato, querer outro, não tem jeito? É possível. É possível. É possível, sim. Aí nós teremos uma crise de representatividade formal, porque real já existe. Aí teríamos que ajuizar uma ação no Tribunal, né, do Trabalho, arguindo a representatividade daquele sindicato. Mas quem pode fazer essa ação? Os trabalhadores. Os trabalhadores, eles podem levantar uma questão de representatividade. Mas os trabalhadores, eles já estão organizados supostamente naquele sindicato. Eles teriam que fundar um outro e entrar com o processo. Isso, e falar que aquele sindicato não que é o representativo, e aquele que eles estão fundando que é representativo. Isso é complicado. É muito complicado. Muito, como é que vai conseguir provar, porque o outro vai tentar se defender. Sim. E não sei o quê, e há divisões. E aí vem uma segunda pergunta, há muitas divisões no movimento sindical brasileiro, digamos assim? Eu diria que o movimento sindical brasileiro, ele é fraco. Ele tem uma crise de representatividade desde a sua origem, por essas questões que foram colocadas e que foram mantidas pela Constituição Federal de 88. Porque não há uma luta dos trabalhadores. A solidariedade, que é tão cara ao movimento sindical, ela se perdeu. Eu costumo dizer que há entre os trabalhadores uma síndrome de patrão, porque eles não se reconhecem mais enquanto pares. Eles perderam o sentimento de pertencimento a uma classe, porque eles sentem que estão trabalhadores, mas que não são. Não querem ficar ali? Não querem ficar ali por muito tempo. E o próprio sistema produtivo e a forma de gestão das pessoas no ambiente de trabalho leva a uma competitividade muito acirrada. Então, eu não olho o meu colega enquanto um par, enquanto um parceiro, para que nós possamos juntos reivindicar e lutar por melhorias de condições. Eu vejo o meu colega como um competidor, como um perigo para a minha vaga. E isso é colocado na cabeça do trabalhador como verdade. Né? Aí daqui a pouco eu quero perguntar, nosso tempo terminou, duas coisas que falam muito e eu queria uma explicação melhor. O que é pelego, sindicato pelego? E a segunda coisa, os sindicatos nas empresas públicas. Voltamos daqui a pouco, terceiro bloco, questões de fé.